Estamos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos hoje em Jerusalém e vamos conhecer juntos o Vale do Inferno, também conhecido como Geena. Este local que viu algumas das passagens mais terríveis da Bíblia. E a gente vai entender qual é a conexão deste local com o Templo de Jerusalém e Judas Iscariotes. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Ao fundo, nós vemos as lindas muralhas da cidade velha de Jerusalém e nós estamos agora no lado sudoeste, onde está o vale, conhecido em hebraico como Gei Ben-Hinnom, em grego como Geena e em português como o Vale do Filho de Hinnom ou como o Vale do Inferno. Dentro dele fica o Tofete e também os campos de sangue. E agora eu quero convidar vocês a descerem comigo e caminharem literalmente pelo Vale do Inferno e conhecer de perto algumas das passagens mais terríveis da história de Jerusalém. Vamos lá. Uma das coisas mais fascinantes desse vale é que ele está vazio. Jerusalém foi construída, destruída, reconstruída tantas vezes e de repente um chega num local tão grande e tão vazio. Não existe nenhum outro lugar como esse em Jerusalém. Além disso, esse é o local que geograficamente é o mais baixo de Jerusalém e não só geograficamente, também moralmente e espiritualmente, esse aqui é um local de profundezas. Mas o que de tão terrível acontecia aqui para esse local ser conhecido como o Vale do Inferno até os dias de hoje? Aqui aconteciam sacrifícios por um deus pagão chamado Moloque, e não qualquer sacrifício, e sim sacrifícios humanos, mais especificamente sacrifícios de crianças. Os próprios pais traziam seus filhos aqui para serem sacrificados por uma estátua de Moloque. Eu, agora que sou mãe, não consigo imaginar o que acontecia aqui, um pai e uma mãe trazerem o próprio filho. E imaginem a situação, aqui eram trazidas as crianças e elas eram queimadas vivas. E os gritos delas ecoavam por todo esse vale. E para disfarçar esses gritos e esse sofrimento, os sacerdotes de Moloque tocavam aqui tambores. Então, se a gente chegasse aqui há um pouco mais de 3.000 anos atrás, o que a gente veria aqui é um show de horrores, um vale com tambores e gritos de crianças. Mas quem eram capazes de fazer uma atrocidade tão grande? Essa era uma tradição pagã, uma tradição dos cananeus, que é tão terrível que muitos arqueólogos acreditavam que não era literalmente sacrifícios humanos. Mas a gente encontrou em escavações arqueológicas, não aqui em Israel, e sim em Cartago, se encontrou um local com ossadas de crianças que foram sacrificadas junto com ossadas de animais, que eram sacrificados para um deus chamado Baal e também para Tanit. Baal a gente conhece também de várias histórias da Bíblia. Mas, infelizmente, essa prática pagã também se infiltrou em parte do povo de Israel. Sim, pessoas do povo de Israel, aqui no reino de Judá, vinham e participavam de sacrifícios, tanto para Moloque como para Baal. Inclusive, reis de Judá participaram dessas práticas, como o rei Menassés e o rei Acaz. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso, fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Hinnom,
e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Mas também existiram reis que lutaram contra essas práticas, como o rei Josias. E a gente conhece isso também pelas passagens de Jeremias, que vem aqui nesse local. Aqui ele traz um vaso e quebra ele e fala qual vai ser a punição que o povo vai sofrer por fazerem sacrifícios a deuses estrangeiros. Ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que trarei o mal sobre este lugar. A quem quer que dele ouvir, retir-lhe-ão os ouvidos. Porquanto me deixaram e alienaram este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. Porque edificaram os altos de Baal, para queimarem seus filhos no fogo, em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me veio ao pensamento. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Nom, mas o vale da matança. E realmente o que vai acontecer como punição desses atos tão terríveis é que Jerusalém vai ser destruída no ano de 586 a.C., quer dizer, há quase 2.600 anos atrás, Jerusalém vai ser destruída pelos babilônios, por Nabucodonosor, e essas mesmas pessoas vão ser enviadas para o exílio da Babilônia. E agora que nós sabemos que sacrifícios de crianças eram uma prática relativamente comum entre os povos cananeus, a gente pode olhar com outros olhos para a história de Abraão indo sacrificar o seu filho Isaque, quando Deus ordena a Abraão pegar o seu filho amado Isaque e levar para sacrificar no Monte Moriá. Vejam o contexto da época, não é uma coisa incomum. Bem próximo do Monte Moriá, do Monte do Templo, fica o Vale de Geena, onde se faziam sacrifícios. Então, é uma prática relativamente comum para a época, mas quando Abraão está pronto para sacrificar o seu filho, Deus ordena que o sacrifício não seja feito. Então, ao mesmo tempo, ele está testando a fé de Abraão, como está mandando uma mensagem para Abraão e para todas as pessoas aqui da região, que Deus não quer sacrifícios humanos e muito menos de crianças. Geena também é o local onde por séculos se queimava o lixo de Jerusalém. Então o vale é associado com o fogo eterno pelo lixo que constantemente queimava aqui e também pelos sacrifícios queimados aqui. E também Jesus fala sobre esse vale e ele usa ele como sinônimo do inferno e do fogo eterno. Por exemplo, no Sermão da Montanha, como está escrito em Marcos 9:43. E se tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o Geena, para o fogo que nunca se apaga. E agora vemos na tela a lista de todas as passagens que Jesus fala de Geena. E é interessante que na Bíblia em português, seguidamente, ele aparece traduzido como inferno. Qual a conexão de Judas Iscariotes com o Vale do Inferno? Nós lembramos que Judas vai receber 30 moedas de prata como pagamento por trair Jesus. Mas
ele se arrepende e quer devolver esse dinheiro. Mas agora esse é dinheiro de sangue e ele não pode ser devolvido para os cofres. E por isso eles pegam esse dinheiro e compram um terreno. Que terreno? Esse, onde a gente está caminhando agora. E ele vai ser usado para sepulcros e sepulcros de estrangeiros. E já que ele foi comprado com dinheiro de sangue, ele é conhecido até os dias de hoje como os Campos de Sangue. E ele é localizado na parte sul de Jena. E aqui no local de Hekeldama, dos Campos de Sangue, foi construído esse monastério, que é um monastério grego ortodoxo. A tradição local fala também que Judas sabe da compra deste terreno com as 30 moedas de prata e vem até aqui para terminar com a sua própria vida. E aqui nas escavações arqueológicas dos Campos de Sangue se encontrou mais de 80 sepulcros. Um deles se acredita que é o sepulcro de Anás, que foi sumo sacerdote do Templo de Jerusalém e que ele era sogro de Caifás. A gente conhece Anás também por algumas passagens do Novo Testamento, entre elas, depois que Jesus é preso e levado a Anás. Anás então vai entregar Jesus a Caifás e finalmente Caifás a Pôncio Pilatos, que vai julgar e condenar Jesus à morte por crucificação. Nós vemos fato após fato terrível acontecendo nesse local, e o que me chama mais atenção é que tudo isso acontecia em Jerusalém. A gente pode dizer que é talvez o maior contraste do mundo, o Vale do Inferno, com os campos de sangue, com sacrifícios de crianças tão próximos ao Templo de Jerusalém, ao Monte Moriá, a morada de Deus. E eu acho interessante que tudo acontece em um espaço tão pequeno, do melhor ao pior que a humanidade tem a oferecer. A beleza desse lugar contrasta com as terríveis histórias que aconteceram aqui, onde os cananeus sacrificavam para Moloque, Baal e outros deuses, onde também uma parte do povo de Israel traiu a Deus e se juntou a esses cultos pagãos, onde se compraram os terrenos com dinheiro de sangue, com dinheiro da traição de Jesus, onde foi sepultado Anás, o sumo sacerdote mais corrupto da história do templo, e onde provavelmente Judas terminou com a sua própria vida. Mas ao mesmo tempo, aqui em Jerusalém, se encontra o templo e a casa de Deus. E é importante a gente ver esse contraste e lembrar que nós somos responsáveis pelas nossas próprias ações e lembrar da justiça de Deus. E eu acho que tem um pequeno conforto de ver esse vale tão tranquilo nos dias de hoje e tão silencioso. Os sacrifícios já não são mais feitos aqui em Jerusalém, sacrifícios humanos, muito menos. Então, vamos aproveitar a beleza do vale, mas lembrar também das histórias que aconteceram aqui. Espero que tenham gostado do vídeo do dia de hoje. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque tem vídeo todas as quartas e domingos. Um beijo.